A paz do Senhor, seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje é dia 25 de janeiro de 2022. Hoje, para quem mora na cidade de São Paulo, é feriado, aniversário da cidade. Eu estou em Campinas, aqui é diferente, né? Normal, mas estamos aqui. Então, bom feriado para vocês aí da capital, que Deus abençoe. E, gente, nós vamos dar continuidade aqui na nossa leitura bíblica. Nós vamos agora entrar numa fase que são de instruções gerais, né? Deus deu a lei a eles, os 10 mandamentos, e aí eles vêm trabalhando, né? Deus vem trabalhando com Moisés outras questões, outras orientações a respeito de diversos assuntos. Então, o que nós vamos ver agora é exatamente isso. Esse povo que sai do Egito, mais de 2 milhões de pessoas, né? 600 mil homens, se você considerar família toda, né? Então, vamos dizer que pelo menos 3 pessoas na família, mas eles eram exagerados naquela época, né? Em termos de filhos, já daria 1.800.000, mas estima-se, né, que sejam mais de 2 milhões de pessoas saindo do Egito. E esse povo agora precisa de uma lei, de uma orientação, de como proceder. Agora eles estão largando aquele sistema patriarcal, sistemas de clã no sentido só de famílias, e agora eles passam a construir uma ideia de nação, uma ideia de país, uma ideia de um povo reunido e não mais só a família. E aí Deus vem normatizando, e é muito interessante, né? Que ali é uma teocracia, a lei é dada por Deus. Então existem coisas muito legais aqui, importantes, e eu quero que você preste muito bem atenção, tá bom? Olha, eu tenho recebido ainda contato de pessoas para ler a Bíblia conosco. É isso mesmo, continue convidando. Não importa se a pessoa vai começar agora, gente, o importante é ela ler. Então continue convidando pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque você vai ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, tá bom? Vamos à nossa leitura? Minha canequinha, canequinha de alumínio, água geladinha. Vamos lá. Êxodo 21. Estes são os decretos que você apresentará a Israel, está dizendo o Senhor a Moisés, né? Se você comprar um escravo hebreu, ele não poderá servi-lo por mais de 6 anos. Liberte-o no 7º ano, e ele nada lhe deverá pela liberdade. Não era sistema vitalício, não, era só por 6 anos a escravidão, você ter um escravo. Se ele era solteiro, quando se tornou seu escravo, partirá solteiro. Mas se ele era casado antes de se tornar seu escravo, a esposa deverá ser liberta com ele. Se seu senhor lhe deu uma mulher em casamento enquanto ele era escravo, e se o casal teve filhos e filhas, somente o homem será liberto no 7º ano. A mulher e os filhos continuarão a pertencer ao senhor. O escravo, contudo, poderá declarar: meu amor, ou amo meu senhor, minha esposa e meus filhos, não desejo ser liberto. Nesse caso, seu senhor o apresentará aos juízes. Em seguida, o levará até a porta ou até a batente da porta e furará a orelha dele com um furador. Depois disso, o escravo servirá a seu senhor pelo resto da vida. Quando um homem vender a filha como escrava, ela não será liberta como os senhores. Se ela não agradar seu senhor, ele permitirá que alguém lhe pague o resgate, mas não poderá vendê-la a estrangeiros, pois rompeu o contrato com ela. Mas se o senhor da escrava a entregar como mulher ao filho dele, não a tratará mais como escrava, mas sim como filha. Se um homem que se casou com uma escrava tomar para si outra esposa, não deverá descuidar dos direitos da primeira mulher com respeito à alimentação, vestuário, intimidade sexual. Se ele não cumprir alguma dessas obrigações, ela poderá sair livre sem pagar alguma coisa. Casos de danos pessoais. Quem agredir e matar outra pessoa será executado. Simples assim. Mas se for apenas um acidente,
permitido por Deus, definirei um lugar de refúgio para onde o responsável pela morte possa fugir. Se, contudo, alguém matar outra pessoa intencionalmente, o assassino será preso e executado, mesmo que tenha buscado refúgio em meu altar. Quem agredir seu pai ou sua mãe será executado. Quem sequestrar alguém será executado. Quer a vítima seja encontrada em seu poder, quer ele a tenha vendido como escrava. Quem ofender a honra de seu pai ou de sua mãe será executado. Você já pensou se essa lei fosse válida hoje? Se dois homens brigarem e um deles acertar o outro com uma pedra ou com o punho, e o outro não morrer, mas ficar de cama, o agressor não será castigado se, posteriormente, o que foi ferido conseguir voltar a andar fora de casa, mesmo que precise de muletas. O agressor indenizará a vítima pelos salários que ela perder e se responsabilizará por sua total recuperação. Se um senhor espancar seu escravo ou sua escrava com uma vara e como resultado o escravo morrer, o senhor será castigado. Mas se o escravo se recuperar em 1 ou 2 dias, o senhor não receberá castigo algum, pois o escravo é sua propriedade. Se 2 homens brigarem e um deles atingir, por acidente, uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, sem que haja outros danos, o homem que a atingiu pagará a indenização que o marido dela exigir e os juízes aprovarem. Mas se houver outros danos, o castigo deverá corresponder à gravidade do dano causado, vida por vida, olho por olho, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Se um senhor ferir seu escravo ou sua escrava no olho e o cegar, libertará o escravo como compensação pelo olho. Se quebrar o dente de seu escravo ou de sua escrava, libertará o escravo como compensação pelo dente. Se um boi matar a chifradas um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e não será permitido comer sua carne. Nesse caso, porém, o dono do boi não será responsabilizado. Mas se o boi costumava chifrar pessoas e o dono havia sido informado, porém não manteve o animal sob controle, se o boi matar alguém, será apedrejado e o dono também será executado. Olha só. Os parentes do morto, no entanto, poderão aceitar uma indenização pela vida perdida. O dono do boi resgatará a própria vida ao pagar o que for exigido. A mesma lei não se aplica se o boi chifrar um menino ou uma menina. Mas se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do boi pagará 30 moedas de prata ao senhor do escravo, e o boi será apedrejado. Se alguém cavar ou destampar um poço, e um boi ou um jumento cair dentro dele, o proprietário do poço indenizará totalmente o dono do animal, mas poderá ficar com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi do vizinho e o animal ferido morrer, os 2 donos venderão o animal vivo e dividirão o dinheiro entre si em partes iguais. Também dividirão entre si o animal morto. Mas se o boi costumava chifrar e o dono não manteve o animal sob controle, o dono entregará um boi vivo como indenização pelo boi morto e poderá ficar com o animal morto. Proteção da propriedade, capítulo 22. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar animal ou vendê-lo, o ladrão pagará 5 bois por cada boi roubado e 4 ovelhas por cada ovelha roubada. Detalhe, gente, para nós que somos da cidade, parece que essas orientações não fazem sentido, mas para eles era vital, porque a base econômica deles era agropecuária, né? Era rural, era criação de animais, de ovelhas, né? Era isso que eles faziam. Então tinha uma lei específica para cada situação, vocês percebem? Versículo 2: Se um ladrão for pego em flagrante arrombando uma casa e for ferido
e morto no confronto, a pessoa que matou o ladrão não será culpada de homicídio. Mas se acontecer durante o dia, a pessoa que matou o ladrão será culpada de homicídio. O ladrão que for pego restituirá o valor total daquilo que roubou. Se não puder restituir o valor, será vendido como escravo para pagar pelos bens roubados. Se alguém roubar um boi ou um jumento ou uma ovelha e o animal for encontrado vivo, no poder do ladrão, ele pagará o dobro do valor do animal roubado. Se um animal estiver pastando no campo ou na videira e o dono soltar para pastar no campo de outra pessoa, o dono do animal entregará como indenização o melhor de seus cereais e de suas uvas. Se alguém estiver queimando espinheiros e o fogo se espalhar para o campo de outra pessoa e destruir o cereal já colhido ou a plantação pronta para a colheita, ou a lavoura inteira, aquele que começou o fogo pagará por todo o prejuízo. Se alguém entregar valores ou bens a um vizinho para que este os guarde e eles forem roubados da casa do vizinho, o ladrão, se for pego, restituirá o dobro do valor dos itens roubados. Mas se o ladrão não for pego, o dono da casa comparecerá diante dos juízes para que se determine se foi ele quem roubou os bens. Em qualquer caso de disputa entre vizinhos, em que ambos afirmem ser o dono de determinado boi, jumento, ovelha, peça de roupa ou objeto perdido, as duas partes comparecerão diante dos juízes, e a pessoa que eles considerarem culpada pagará o dobro à outra. Se alguém deixar um jumento, um boi, uma ovelha ou outro animal sob os cuidados de outra pessoa, e o animal morrer, for ferido ou levado embora, e ninguém vir o que aconteceu, a pessoa que estava cuidando do animal fará diante do Senhor um juramento de que não roubou o animal. O dono aceitará o juramento e não será exigido pagamento algum. Mas se o animal for roubado do vizinho, ele indenizará o dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, o que restou da carcaça será apresentado como prova e não será exigido pagamento algum. Se alguém pedir um animal emprestado do vizinho e o animal for ferido ou morrer na ausência do dono, a pessoa que pediu o animal emprestado indenizará o dono totalmente. Mas se o dono estiver presente, não será exigido pagamento algum. Também não será exigida indenização alguma se o animal tiver sido alugado, pois o valor do aluguel cobrirá a perda. Responsabilidades gerais. Se um homem seduzir uma moça virgem que não esteja comprometida e tiver relações sexuais com ela, pagará a família dela pelo preço costumeiro do dote e se casará com ela. Gente, essa história de dote, de compra, ela é muito comum no Oriente. Estão vendo aqui? No Brasil, né, na época aí já da colonização, né, fazia-se isso, né? Na época da bíblica aqui, muito mais ainda, né? Então não era um tempo fácil, né, para as mulheres, né? Especialmente para as mulheres novas, né? Porque havia necessidade de serem virgens, né, ao se casar. Era bem diferente, né? Não é igual o namoro de hoje, era completamente diferente. Versículo 17. Mas se o pai da moça não permitir o casamento, o homem lhe pagará o equivalente ao dote de uma virgem. Não deixe que a feiticeira viva. Mais uma orientação, olha só. Quem tiver relações sexuais com um animal certamente será executado. Quem sacrificar a qualquer outro Deus além do Senhor será destruído. Não maltrate nem oprima os estrangeiros. Lembre-se de que vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. Não explore a viúva nem o órfão. Se você os explorar e eles clamarem a mim, certamente ouvirei seu clamor. Minha ira se acenderá contra vocês e o matarei pela espada. Então sua esposa ficará viúva e seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo,
que esteja necessitado. Não cobre juros visando lucro, como fazem os credores. Se tomar a capa do seu próximo como garantia para um empréstimo, devolva-a antes do pôr do sol. Talvez a capa seja a única coberta que ele tem para se aquecer. Como ele poderá dormir sem ela? Não, se você não a devolver e o seu próximo pedir socorro a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe as autoridades do seu povo. Quando entregar as ofertas das colheitas, do vinho e do azeite, não retenha coisa alguma. Consagre a mim seu primeiro filho. Também entregue a mim os machos das primeiras crias das vacas, das ovelhas e das cabras. Deixe o animal com a mãe por 7 dias e no 8º entregue a mim. Vocês serão meu povo santo, por isso não comam carne de animais despedaçados e mortos por feras. No campo, joguem a carne para os cães. Capítulo 23 e último de hoje. Um chamado à prática da justiça. Não espalhe boatos falsos. Olha só, naquela época já havia fake news. Mas Deus dá uma ordem: não espalhe boatos falsos, não faça fake news. Vocês estão achando que fake news é moderno, né? Já existia no tempo bíblico já. Sabe por quê? Eu vou te explicar o porquê. Porque a matéria-prima era a mesma. Seres humanos, eles não mudam, eles são iguais. Nós somos iguais. Não espalhe boatos falsos. Não coopere com pessoas perversas, sendo falsa testemunha. Não deixe se levar pela maioria na prática do mal. Quando o chamarem para testemunhar em um processo legal, não permita que a multidão o influencie a perverter a justiça. E não incline seu testemunho em favor de uma pessoa, só porque ela é pobre. Se você deparar com o boi ou o jumento perdido do seu inimigo, leve-o de volta ao dono. Se vir o jumento de alguém que o odeia cair sob o peso de sua carga, não faça de conta que não viu. Pare e ajude o dono do animal a levantá-lo. Não negue a justiça ao pobre em um processo legal. Jamais acuse alguém falsamente. Jamais condene à morte uma pessoa inocente ou íntegra. Pois eu nunca declaro inocente aquele que é culpado. Não aceite subornos, pois eles o levam a fazer vista grossa para algo que se pode ver claramente. O suborno faz até o justo distorcer a verdade. Não explore os estrangeiros. Vocês sabem o que significa viver em terra estranha, pois foram estrangeiros no Egito. Deus sempre chama atenção, né? Não faça com os outros aquilo que fizeram com vocês, porque vocês sabem, né? Versículo 10. Plantem e colham os produtos da terra por 6 anos, mas no 7º ano, deixe que ela se renove e descanse sem cultivo. Permitam que os pobres do povo colham o que crescer espontaneamente durante esse ano. Deixe o resto para servir de alimento aos animais selvagens. Faça o mesmo com os vinhedos e os olivais. Vocês têm 6 dias da semana para realizar suas tarefas habituais, mas não devem trabalhar no 7º. Desse modo, seu boi e seu jumento descansarão, e os escravos estrangeiros que vivem entre vocês recuperarão as forças. Prestem muita atenção a todas as minhas instruções. Não invoquem o nome de outros deuses, nem mesmo mencione o nome deles. 3 festas anuais. Vamos ver as festas que Deus ordenou que eles fizessem. Os hebreus fazem até hoje essas festas. A cada ano celebre 3 festas em minha honra. Primeiro, celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias, o pão que vocês comerem será preparado sem fermento, conforme eu lhes ordenei. Celebrem uma festa anual no tempo determinado no mês de Abibe, pois é o aniversário de sua partida do Egito. Ninguém deve se apresentar diante de mim de mãos vazias. Celebre também a festa das colheitas, quando me trarão os primeiros frutos da terra, os frutos de suas colheitas. Por fim, celebre as festas da última colheita no final da safra.
quando tiverem colhido todo o produto de seus campos, a cada ano, nessas 3 ocasiões, todos os homens de Israel devem se comparecer diante do Senhor. Não ofereçam sangue de seus sacrifícios com o pão que contenha fermento. Não guardem até a manhã seguinte a gordura de suas ofertas da festa. Quando fizerem a colheita, levem à casa do Senhor, seu Deus, o melhor de seus primeiros frutos. Não cozinhem o cabrito no leite da mãe dele. Eita! Promessa da presença do Senhor. Vejam, eu enviarei um anjo à sua frente para protegê-los ao longo da jornada e conduzi-los em segurança ao lugar que lhes preparei. Prestem atenção, prestem muita atenção nele e obedeçam às suas instruções. Não se rebelem contra ele, pois é meu representante, me perdoará e não perdoará sua rebeldia. Mas se tiverem o cuidado de lhe obedecer e seguir suas instruções, serei inimigo de seus inimigos e farei oposição aos que se opuserem a vocês. Meu anjo irá à sua frente e os conduzirá à terra dos amorreus, hititas, ferezeus, cananeus, heveus e jebuseus, e eu destruirei todas essas nações. Não adorem seus deuses, nem os sirvam de maneira alguma, e nem sequer imitem suas práticas. Antes, destruam-nas completamente e despedacem suas colunas sagradas. Sirvam somente ao Senhor, seu Deus, e eu os abençoarei com alimento e água e os protegerei de doenças. Em sua terra, nenhuma grávida sofrerá aborto e nenhuma mulher será estéril. Eu lhes darei vida longa e plena, enviarei pavor à sua frente, e criarei pânico entre os povos cujas terras vocês invadirem. Farei todos os seus inimigos darem meia volta e fugirem. Sim, enviarei terror adiante de vocês para expulsar os heveus, os cananeus e os hititas, mas não os expulsarei num só ano, pois a terra ficaria deserta e os animais se multiplicariam e se tornariam ameaça para vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que sua população tenha aumentado o suficiente para tomar posse da terra. Olha que interessante. Estabelecerei os limites do seu território, desde o Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo, e no deserto do leste até o rio Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que hoje vivem na terra e os expulsarei de diante de vocês. Não façam tratados com eles nem com seus deuses. Esses povos não devem habitar em sua terra, pois os fariam pecar contra mim. Se vocês servirem aos deuses deles, cairão na armadilha da idolatria. Gente linda, esta é a palavra de Deus para hoje. Eu peço ao Espírito Santo que Ele use-a para falar ao seu coração. Continue firme, faça também o devocional de hoje e faça a oração da noite. No finalzinho da tarde, eu estou numa sequência abençoada de 7 orações para fecharmos esse mês com muito poder, com muita graça, com muita unção, com muita oração diante do Senhor. Vai ser uma bênção, amém? Deus te abençoe, fique na paz, até amanhã. Lembre de deixar o seu like, seu joinha aqui no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva e chame alguém para ler com você. Vai na paz, fique com Deus e até amanhã.